Lamentações, capítulo 3, verso 22 e 23. Nós queremos, em alguns minutos, estarmos compartilhando a palavra de Deus. Acharam? Mais um tempinho. Lamentações, capítulo 3, verso 22. Depois do livro de Jeremias. Leia aí, Bíblia, crente. Depois de Jeremias vem Lamentações. Então vamos lá? Diz assim o texto: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Nós queremos trabalhar nesta noite e, se possível, semana que vem, a temática de fidelidade, né? Então nós vamos trabalhar hoje a fidelidade de Deus como fundamento da vida cristã. Então vamos trabalhar essa situação que podemos desfrutar da fidelidade de Deus e que isso possa ser entendido como uma base, uma estrutura para a nossa vida, né? Semana que vem trabalhamos também a temática fidelidade, mas aplicada de outra maneira, né? E vai ser muito importante você não faltar. Veja que nós pegamos o texto base de Lamentações de Jeremias, onde ele apresenta que as misericórdias do Senhor, ela é a causa de nós não sermos consumidos, não sermos destruídos, não sermos, podemos assim dizer, abandonados, esquecidos. Então, as misericórdias de Deus, elas não têm fim, ou seja, são eternas, né? Isso é interessante nós compreendermos, que nós vivemos para adorar um Deus e o servimos, e compreendendo que Ele é Deus Todo-Poderoso, Ele é o Senhor, o Criador de todas as coisas, Ele é o galardoador, e que Ele, independente das nossas misérias, das nossas fraquezas, a sua misericórdia sempre nos alcança, né? E é interessante que quando você, de repente, pensar, já não tem jeito, não tem mais resposta, a misericórdia se renova a cada manhã, né? Então, é importante observar a fidelidade de Deus. E aí, o escritor vai estar dizendo: grande é a tua fidelidade, Ele é fiel, né? Então veja, quando olhamos para o cenário que está esse livro, né, sendo escrito, nós podemos ver que em meio às cinzas de Jerusalém, a fidelidade de Deus permanecia. Aqui a gente precisa trazer o cenário, o contexto da época que Jeremias, profeta, está traduzindo, né, para processo histórico, onde então Nabucodonosor, né, o grande rei, imperador, né, da Babilônia, ele, no ano de 586 a.C., ele vai e ataca Jerusalém. Ele destrói Jerusalém. Essa cidade, ela compunha o cenário, eu anotei aqui, o que compunha o cenário que Jeremias e o povo judeu está presenciando. Ruínas físicas. Então veja, casas totalmente queimadas, muros derrubados, templo destruído, o caos. Ruínas social, famílias separadas, fome, pobreza, luto
coletivo. Então veja, é uma tristeza quando nós nos deparamos nos nossos dias com catástrofes, né? E problemas sérios em certas cidades, como teve uma última aí no Rio Grande do Sul. É outra tristeza. Você lutou a vida toda, construiu, de repente a água levou tudo. Sobrou só o terreno lá, cheio de entulho, de problemas, e você desanima. Assim estava Jerusalém quando foi após a queda, após a investida de Babilônia. E aí Jeremias começa a escrever esse livro. Havia também ali a questão, né, das ruínas, né, espirituais, ou seja, sensação de abandono. A Jerusalém, a cidade, né, da promessa, a cidade que se reunia os judeus para adorar o templo, tudo canalizava para o momento de dizer: Deus está na casa, Deus está cuidando de nós. E de repente ele se depara com isso, então a sensação é assim: Deus nos abandonou. Então veja, sensação de abandono, isso é uma ruína espiritual, né? Você experimenta isso, né? E é terrível. E outra, a disciplina divina. Deus vinha falando: eu vou tocar em vocês, eu vou atingir vocês, conserte, volte para a minha presença, né? Abra mão dos ídolos e tantas outras coisas que o povo de Deus estava apostatando. E Deus sempre vai falar, meus irmãos. Deus sempre está na história da humanidade, intervindo, anunciando, levantando profetas, né? Pessoas que possam anunciar como devem retornar aos cuidados do Senhor. Mas o homem é orgulhoso, o homem soberbo, ele acaba rejeitando. Ele: não, eu ainda estou no controle, eu ainda posso decidir. E assim vai, e a história passa. Então, dentro dessa situação, havia agora uma disciplina divina. Deus estava cumprindo o que ele falava. Também nós podemos ver dentro dessa esfera de ruínas espirituais um silêncio prolongado. Acabou a festa, acabou o ruído, o barulho de alegria, né? Agora era só uma situação de sensação de abandono, era uma situação de tristeza, né? Aonde um luto coletivo estava acontecendo, muitas perdas, muitas famílias foram separadas. Então era uma realidade triste. Também temos aqui as ruínas emocionais, onde o povo estava experimentando uma depressão nacional. Todos estavam sendo atingidos. Então veja, o negócio não estava bom. É triste quando nós podemos ler o texto, né, e observar essas situações, né, essas crises que estavam o povo de Deus passando e suportando tudo isso pelo fato da desobediência. Também nós temos que olhar o livro, né? O livro inteiro, ele é um lamento poético, ele está estruturado, né? Se você tem uma Bíblia, de repente, um pouco mais elaborada, você vai observar que ela está estruturada no acróstico hebraico, ou seja, as letras do alfabeto hebraico, ela vai contando, né, o início de versos e um certo poema, ele vai contando a história, ele vai facilitando para que o leitor possa fazer o entendimento da situação. É mais fácil de gravar porque está sendo, de certa forma, sistematizado aquela história, aquela poesia, né, que está sendo contada. Então, dessa maneira, o livro inteiro ele vai revelar o quê? A dor profunda, mas também a esperança. Entende? Então, veja, isso revela a misericórdia. Ainda há esperança.
Nem tudo está terminado. Então, é interessante quando nós podemos olhar para essa temática da fidelidade, e dentro dessa base do livro de Lamentações, que é exatamente nesse contexto, no vale da maior derrota da nação, que Jeremias vai declarar de uma forma muito estabelecida, muito evidente, que grande é a fidelidade do Senhor. Então, veja, isso nos traz, nos dias de hoje, que nós não estamos vivendo uma situação parecida, a compreensão, isso é fundamental para o crente. Por quê? Para que ele entenda que, à luz das Escrituras, problemas na humanidade aconteceu, mas Deus estava lá. Deus estava estendendo, e na sua fidelidade ao ser humano, Ele está estendendo as suas mãos de misericórdia. Por mais que você passe por dor, por tristeza, por lutas, conflitos, adversidade, a fidelidade do Senhor e as suas muitas misericórdias vão estar presentes. Então, o salmista, o escritor, né, aqui, o profeta, ele então vai evidenciar: grande é a tua fidelidade. Tudo isso que foi citado, mas grande é a tua fidelidade. Então veja, isso vai revelar, irmãos, uma verdade fundamental, que é: a fidelidade de Deus não depende das circunstâncias. Ela depende do caráter imutável de Deus. Olha, grava isso. A fidelidade de Deus não depende das circunstâncias. Ela depende do caráter imutável. Veja, imutável é aquilo que não sofre variação, que não muda, permanece. Então, Deus, Ele é fiel para garantir a promessa. Então, quando nós compreendemos essas verdades de Deus, né, nós podemos, então, entender que Ele não nos abandona, mesmo que esteja em silêncio. É muito fácil, né, você, às vezes, encontrar irmãos que ficam: ai, Deus me abandonou, ai, Deus não fala comigo, Deus está de mal. Até parece que Deus está vivendo aquela situação, né, de Elias lá, né, quando está diante dos profetas de Baal, e ele observa os profetas gritar, se retalhar, bradar, fazer todo tipo de estrepulia para chamar a atenção do Deus dele. E o Deus dele não escuta. E ele ia falar: vai que ele está passeando, dormindo, talvez está na sonequinha dele, né, depois do almoço, sei lá, berra mais um pouquinho. Né? Deus, por mais que esteja em silêncio, Ele está trabalhando a teu favor. Isso é fundamental. Por quê? Porque faz parte do caráter dele, da personalidade dele ser fiel. Então, irmãos, embora tudo estivesse em ruínas, né, Deus permanecia o quê? Fiel ao seu pacto e às suas promessas ao seu povo. Então, isso é importante nós guardarmos. É importante entender, porque crise todos nós enfrentamos. Todos nós, em momentos de adversidade, podemos entrar até em desespero. Mas quando você é crente, leitor, fiel, temente a Deus e procura ter comunhão, o Espírito Santo, ele trabalha revelando a promessa na tua vida. A misericórdia de Deus, Ele é fiel. Ele te traz a entender, a compreender que Deus está no negócio. Então, vale a pena você entender dessa maneira e guardar a palavra. Por isso é importante guardar a palavra no coração. É ela que direciona todos os teus passos.
as tuas decisões e o cuidado de Deus na tua vida. Veja que quando você olha na teologia bíblica, né, a fidelidade, no termo hebraico emuná, né, deve ser a forma da pronúncia, vai dizer o seguinte: ela aponta para a firmeza, para a estabilidade, imutabilidade e lealdade de Deus. Então, olha só que interessante, né? O termo grego que apresenta a questão da fidelidade, ele está dizendo o seguinte: tudo isso está direcionado o quê? Para a estabilidade, imutabilidade e lealdade de Deus. Ou seja, não é emoção, é caráter, é alicerce, é pacto, é Deus. Isso é importante nós entendermos. Segundo J. Packer, autor, do livro Conhecimento de Deus, ele estabelece, uma leitura, uma compreensão, dizendo assim, a fidelidade de Deus significa que ele nunca age de forma contraditória à sua palavra. Ele é eternamente consistente consigo mesmo. Então veja, isso é importante para quê? Para ampliar o conceito de fidelidade. E é importante que muitas das vezes a gente possa pegar uma literatura cristã para abrir os nossos horizontes. Tem crente, só vou ler Bíblia. Leia a Bíblia, é fundamental. Mas pegue bons livros para você ampliar, muitas das vezes, interpretações que você não consegue entender na leitura. Então, quando esse autor fala a fidelidade de Deus significa que ele nunca age de forma contraditória à sua palavra, ele está dizendo o seguinte: Deus, ele não vai jogar a sua palavra e depois vai falar, não, acho que eu não falei isso. Nós, às vezes, entramos por esse caminho. A gente fala, depois não sustenta e diz, não falei bem assim, você sabe, o que eu estou falando, Então, veja, Deus, ele é fiel e ele está eternamente consistente consigo mesmo. Ele garante a palavra dele. Ela vai se cumprir. Olhando também, irmãos, dentro dessa introdução que eu estou colocando, o cenário que está Jerusalém, a tristeza que o povo está enfrentando. Então, veja, nós precisamos fazer uma compreensão da fidelidade de Deus, e essa fidelidade de Deus, ela precisa ser fundamento da nossa fé, da nossa vida cristã. Veja que a partir daqui nós vamos trabalhar algumas questões que, se você entender e colocar no dia a dia da sua vida, da sua jornada cristã, a fidelidade de Deus trabalhando, isso vai ajudar em muitos momentos de decisões. Você vai conseguir superar crises e dificuldades do dia a dia da sua vida. Por quê? Somos falhos. Temos nossas dificuldades em momentos em decidir o que fazer, como realizar, como se apresentar diante de fatos. Então veja, quando você entende que a fidelidade de Deus, ela revela em suas promessas e é importante na sua vida cristã, então você consegue estar amparado, está resguardado por quem? Nada mais, nada menos que Deus, o teu Senhor, o cuidador da sua vida. Veja que no verso 22 e 23, que nós lemos, então, a gente vê o seguinte: as misericórdias do Senhor, eu falei, se renovam a cada manhã. Parece que quando não tem mais jeito, aí vem a renovação da misericórdia. Não, Deus ainda está comigo. Deus ainda está juntinho de mim. Vou encarar, vou enfrentar e vou ser vitorioso. Isso é muito importante. Veja só, no Antigo Testamento, a fidelidade de Deus está ligada a dois pactos que são fundamentais. Você que é leitor de Bíblia, você
talvez já viu muitas histórias, você já viu muitas pregações sobre isso, mas é importante que a fidelidade de Deus no Antigo Testamento está estabelecida em 2 pactos. Primeiro, pacto abraâmico, né? Quando Deus fala com Abraão: eu quero que tu saia da tua terra, do meio da tua parentela, dependa da minha mão sobre você, eu vou cuidar de tudo, eu vou abençoar as famílias, nações, através de ti eu farei, né, uma grande nação. Ou seja, Deus estabeleceu o quê? Uma aliança, um pacto com Abraão. Então, todo o Antigo Testamento, Deus vai conduzindo na história da humanidade e Deus vai olhando lá o pacto. Opa, eu tenho uma promessa com Abraão, né? Outro pacto que é importante se entender é o pacto davídico, né? Deus falou para Davi e disse assim, ó: Davi é o homem segundo o meu coração. Davi foi, podemos dizer assim, na linguagem de hoje, um cangaceiro. Por quê? Matou muita gente, né? A mão de Davi estava embebida em sangue. Ele arrebentou com nações, com exércitos. Davi era terrível, mas Davi tinha um coração puro. Davi se colocava diante do Senhor com todas as suas fraquezas, seus problemas. Davi chegava na presença do Senhor e se deleitava, se lançava nas mãos do Senhor. Então assim, Deus, ele tem prazer. Mesmo que você às vezes erra, falha, mas quando teu coração é sincero, fala: Deus, eu falhei, eu pequei, eu errei, eu não mereço, mas tenha misericórdia de Deus, prontamente vai ao teu encontro, perdoa as tuas fraquezas, te sustenta para você caminhar mais uma milha. Então ele falou: Davi, no teu trono não faltará um rei da tua linhagem. E aí alguém fala: mas acabou tudo. Aí você pensa: da onde vem Jesus? Entendeu? Não falta. Está um período, né, sem o reinado, mas tem uma promessa gloriosa. E quando Jesus vir reinar com a igreja, quando Jesus está, né? Então quem é o rei? Rei Jesus, né? Linhagem davídica. Então veja, tudo isso é interessante. Então Deus, ele tem um pacto davídico. Deus tem um pacto abraâmico. E tudo isso vai canalizando o quê? Que verdadeiramente, né, Deus é fiel. Mas e Israel? Israel quebrou várias vezes o pacto. Israel falhou, mas Deus permaneceu fiel à sua palavra. Isso é fundamental entender. Você pode falhar, mas Deus não falha. Ele é fiel. Veja, depois você pode até ler, né, com mais calma, Jeremias 29, 10, 14, vai falar o seguinte: que ele, Deus, preservou o remanescente. Você vai ver todo o histórico ali do texto de Jeremias, Deus estabelecendo que ainda vai ter, por mais que tenha passado crise, sofrimento e problemas, tem um remanescente. Deus não deixa acabar. Deus vai trazer e vai cumprir a sua promessa. Ele também prometeu o quê? Restauração futura. Você vai ler lá em Isaías 40, de 1 a 5, onde ali está estabelecida uma grande promessa de Deus restaurar o seu povo. Você também vai perceber em 2 Samuel 7, de 12 a 16, que ele manteve seu compromisso com a linhagem do Messias. Então veja, são estruturas bíblicas que mostram a fidelidade de Deus. O que eu quero com isso para você? É que você entenda que talvez você pense: eu não sou merecedor. Eu já ouvi de pessoas que estão na igreja e dizem assim: eu não, acho que eu não vou mais para a igreja, eu não vou mais servir a Deus porque eu sou tão pecador, eu sou tão... Não faça isso, porque a fidelidade dele para contigo é grande. E se tu não está entendendo hoje, continua, se esforça, porque ele vai cumprir
a promessa de transformar a tua vida, o teu ser. Então, é importante compreender isso e frisar o seguinte, que essa fidelidade está conectada à imutabilidade de Deus. Sempre é importante. Deus não muda. O texto é muito interessante quando diz, ele é o mesmo ontem, é hoje e eternamente. Então veja, 3 situações distintas, passado, presente, futuro. E ele atravessa tudo isso porque ele é Deus imutável e permanece fiel. Quando você lê Números 23 e 19, diz, Deus não é homem para que minta. Então veja, olha que bela comparação. Nós falhamos. Nós mentimos às vezes na nossa falta de caráter. Está me falando que eu sou mau caráter. Não, é que na verdade, às vezes você está envolvido em certas coisas que você escolhe mentir para poder safar a barra. Mas se você realmente praticou, falou e agiu daquela maneira errada, assuma. Mas aí eu vou ter prejuízo. Então não fizesse antes, de pensar nas consequências. É isso que tem que ser feito. É difícil? Lógico que é difícil. E Deus sabe que nós temos essa dificuldade de... Então, veja, ele não é o homem. Por quê? Ele não mente. Se ele disse, isso é importante também saber discernir. Há momentos que a gente fala em nome de Deus, a gente joga Deus no fogo, Oh Deus, falei em teu nome, dá um jeito. Deus não tem obrigação. É muito perigoso quando nós jogamos para Deus os nossos problemas e dizemos, Deus resolve aí porque eu não consigo. Aí Deus, você se enfiou nisso, não me perguntou, não viu se era a minha vontade, agora eu tenho que resolver o teu problema? Deus não é responsável por aquilo que nós tomamos medidas inconsequentes. É diferente quando você entrou de uma forma ingênua em certa situação, não compreendia, não tinha noção do problema, do perigo, e aí Deus ele é fiel para te guardar e te livrar. Agora, quando você sabe que está fazendo coisa errada, que não é bom e que vai dar problema, Deus não põe a mão no fogo. Deus sai fora, te vira. Entendeu? Então veja, é uma situação muito séria. E tem muita gente usando em nome de Deus para fazer coisas absurdas. Certa feita, eu fico preocupado às vezes quando a gente fala, vamos ouvir um testemunho, Eu prefiro escutar o teu testemunho antes, para ver se tem coerência, porque chega aqui depois, misericórdia. Uma vez, em uma cidade que passei, culto de Vitória, aquela famosa coisa, de vamos contar testemunho, aí sai com o microfone. Aí o abençoado chegou e falou, eu estava lá numa cidade, e fazendo comprinhas, e aí quando eu passei na fronteira, e de repente a polícia fez blitz, ai meu Deus, agora me livra disso, e não sei o quê. Aí eu fiquei olhando, meu Deus, fazendo contrabando, e quer que Deus livra? É isso assim. Aí eu fiquei, misericórdia, isso aí é até um desevangelho. O crente dizendo que está fazendo contrabando e de repente diz, Deus tem misericórdia. Ele cantava aquilo com alegria porque conseguiu passar e não chamaram ele, não fizeram blitz. E ele, ufa, que Deus maravilhoso. Não, está errado. Estava fazendo contrabando. Uma coisa é tu ir num país desse, que é zona franca, para comprar, mas tem cota. E de repente, se você comprar além, você corre o risco. E se perder, perdeu. Agora não, enche o carro de bugiganga e aí vem. Aí de repente, ai Deus, meu Deus, tem misericórdia. Eu vou ter ser dizimista. Eu vou ter. Para com isso. Irmãos, é sério isso. E aí quer testemunhar na igreja. Aí eu fiquei, meu Jesus do céu.
Eu fico vendo cada coisa. Então, olha só a situação. Entende? Deus, Ele é fiel. Mas precisamos estar, andando segundo a sua palavra. A W. Pink, em seu livro Os Atributos de Deus, diz assim, a fidelidade de Deus é a garantia de que Ele cumprirá tudo o que prometeu. Então veja, pastor, Deus falou que eu vou casar. Um dia tu vai casar. Mas não estou casando ainda. Se Deus falou, e é Deus, vai acontecer. Paciência, espera, deixa maturar o negócio. Penteia o cabelinho, se ajeita, toma um banho, de coisa assim que deixa um pouquinho mais bonitinho. Também, por favor, tem gente que anda todo, desajeitado, tudo quer casar, não trabalha e dorme até meio-dia e um monte de coisa. Aí Deus tem que dar um marido, uma esposa. Faz a tua parte, vigia nos teus relacionamentos, e Deus vai abençoar, uma hora vai dar certo, entendeu? E outra, na hora que acertar, o teu maridão, teu príncipe encantado e a tua princesa para a vida. Mas virou cruz? Não importa, carrega até o fim, entendeu? Irmãos, é certo, Deus é fiel, tá bom? Veja, quando o médico ele diz assim para você, não tem jeito, Deus continua fiel à promessa de cuidado e presente. Muitas das vezes a gente vai e o médico diz, não dá jeito. Aonde nós vamos buscar? Aos pés do Senhor. Deus tem misericórdia. E se Deus falar, eu vou te livrar, eu vou guardar, eu vou curar, espera. Ele é fiel. Se Ele falou, Ele cumpre. Quando nós observamos o seguinte, a porta se fechou, Deus ele é fiel ao tempo dele, e permanece não no nosso tempo, mas Deus é fiel e Ele abre a porta. Quando o pecado tenta nos acusar, Ele é fiel para perdoar. É só confessar o pecado. Ele é fiel e Ele perdoa. Você vai encontrar em 1 João 1:9. E você vai observar, dentro de um exemplo bíblico, que Abraão ele esperou quanto tempo? 25 anos. Para que a promessa do seu filho. Aí, poxa, está tanto tempo. Mas entenda, a fidelidade de Deus, ela não atrasa. Entende? Ele amadurece a sua fé. Então veja, está demorando para o filho voltar para a igreja, está demorando para o marido aceitar Jesus, ou para a esposa aceitar Cristo. Continua no propósito, perseverando. Abraão esperou 25 anos para Isaac chegar. E quando ele se atravessou, querendo ajudar Deus, esse é um grande perigo nosso, gerou o quê? Ismael, que até hoje é uma crise no Oriente Médio. E Deus, na promessa, falou, eu vou abençoar, é filho de Abraão. E abençoou. O próprio texto diz, 12 príncipes de Ismael, entendeu? Então hoje está lá abrigaçada, que misericórdia, Mas Deus cumpriu a promessa. Eu abençoarei a tua descendência. É pacto, é promessa. Então não tenta ajudar Deus. Ajude Deus da seguinte forma, esperando, confiando, permanecendo fiel. Aí Ele faz a parte dele. Entendeu? Então, isso é importante nós entender. Quando eu olho para o aspecto de a fidelidade de Deus se manifesta em nosso processo de santificação. Isso é importante porque nós estamos falando de vida cristã. Entende? Então, a fidelidade dele vai se manifestando no processo da nossa santificação. O que é a nossa santificação? É cada dia nós estar renunciando o pecado
e buscando ter comunhão com Deus, se santificando, se separando, né? Mantendo muito definido a nossa trajetória com Ele. Não se contaminando com as coisas do mundo, né? Sabendo se desviar do mal e se santificar para quê? Para agradar a Deus. Então, quando nós estamos no processo de santificação, Deus age com a sua fidelidade. Olha lá em 1 Tessalonicenses 5, 23, 24, vai dizer assim, um recorte. Fiel é aquele que os chama, o qual também o fará. Ele te chama e ele garante, eu vou fazer. Então, isso é importante nós entendermos, viu? A fidelidade de Deus, também nós podemos olhar o seguinte, ela não apenas cumpre promessa externa, mas ela opera, isso é fundamental, na transformação interna. Deus não tem interesse, né, de revelar sua fidelidade estereotipamente, assim, Não, ele não quer que a pessoa seja só por fora, ele quer transformar o interno, porque o interno sendo transformado, o externo vai refletir aquilo que você sofreu de transformação. Como isso? Deus não apenas chama, Ele aperfeiçoa. É preciso Deus aperfeiçoar a sua vida. Por quê? Para que você seja o quê? Testemunho daquilo que Ele faz. Então, quando Ele te chama para um propósito, Ele não diz, chamei você, você vai resolver isso e se vira sozinho. Não, Ele vai te aperfeiçoando. Isso é um processo que nós vamos tendo na nossa caminhada para verdadeiramente cumprir o propósito de Deus. Então, isso acontece pelo fato da fidelidade dele, né? E as promessas que são cumpridas. Ele não apenas perdoa, ele molda. Como isso? Não simplesmente vai perdoar você de um problema, ele vai moldar você a não voltar a praticar aquilo que você fazia. Então, quando nós olhamos assim, o perdão de Deus através de Cristo para a vida do pecador, ele diz o seguinte, agora eu vou moldar ele para ser santificado e me servir com propósito e nunca mais voltar para aquela vida terrível que vivia, escravo do pecado. Então ele te perdoa e vai te moldando, ele vai te dando estrutura, ele não apenas inicia, ele completa a boa obra. Isso é fundamental, entende? Quando eu olho a palavra grega pistos, que é fiel, significa o quê? Alguém totalmente digno de confiança que não abandona o processo que começou, ou seja, isso estrutura dentro da nossa concepção o que Deus é. Ele simplesmente não inicia uma obra, mas ele estrutura essa obra, a caminhada, e como diz alguns, né? Deus vai lá no final ver se está tudo prontinho para a tua chegada, para garantir tudo de melhor para você, e só vai depois te acompanhando para você chegar lá e dizer, cheguei, sou vitorioso, porque Deus foi fiel em me guardar e conduzir até aqui. Isso é fundamental, ele não abandona, ele continua no processo que começou na tua vida. Como isso? Você aceitou Jesus. Ele perdoou os seus pecados, ele te chamou para uma boa obra, ele te deu um propósito e ele vai junto com você caminhando até o dia da promessa redentora, gloriosa, para morarmos na eternidade. Entende? Então, isso é muito importante, amados. John Stott, na mensagem de Tessalonicenses, ele diz assim, a fidelidade de Deus sustenta o crente desde o chamado inicial até o último dia. Então, isso é Deus na tua vida. Isso é fundamental. Exemplos dessa aplicação. Quando o cristão se sente fraco, Deus é fiel para te fortalecer. Né? Tem aquele crente, eu sou fraco, estou fraco, estou fraco. Parece galinha da Angola, né? Que fica assim, né? Aí Deus, eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte. Eu te ajudo, eu te
te guardo, eu te fortaleço, entende? Quando o crente enfrenta tentações, o que acontece? Deus é fiel para prover o escape. Todos nós somos passíveis de tentação. Agora, antes de você decidir e ceder à tentação, Deus fala contigo. Pode ficar certo. O Espírito Santo, ele vai te dizer, ó, foge aí, se escapa. Retorna, porque isso não vai te fazer bem. De uma maneira ou outra, Deus vai falar contigo. Ah, mas aí caiu porque não ouviu a voz de Deus. Por quê? Porque Deus é fiel para prover escape. Entende? Quando caímos, Deus é fiel para nos levantar e restaurar. É aquela situação. Tem crente que diz, se eu cair, nunca mais vem para a igreja, porque eu não acredito mais que você perdoa. Ei, cair é do homem, levantar é de Deus. Então nós não podemos. São construções de pensamento e de lógicas erradas que às vezes nós damos mais valor do que a palavra, do que a voz de Deus. Isso demonstra muitas das vezes esses crentes que são imaturos, são crentes raquíticos na fé, que não querem se alimentar da palavra. Irmão, louvor é bom. Ouvir hinos durante o dia é bom. Mas se você não ler a Bíblia, não ter um tempinho devocional de ler, de orar, de agradar a Deus, não vai vencer. Vai ser sempre como uma folha seca levada ao sabor do vento. Entra em confusão, em murmuração, em contenda, em um monte de coisa. Ai, depois eu sou fraquinho. Ai, Deus me abandonou. Deus não abandona ninguém. Deus é fiel. É nós que somos problemáticos. Queremos o céu sem fazer esforço. Não dá. Tem que lutar, tem que guerrear. O que aconteceu com Pedro? Pedro negou Jesus 3 vezes. Você vai ler em João 18, no capítulo 18, no verso 17 ao 27, você vai ver. Primeira vez que ele nega, segunda, terceira. E Jesus falou, Pedro, tu vai me negar e o galo vai cantar. Ah, não, imagina, eu sou Pedro, né? Eu estava junto, eu sou guerreiro, estamos juntos, Jesus. Não, Pedro, tu vai me negar. Por quê? Porque Deus estava vendo fraquezas na vida de Pedro. Agora, Deus está dizendo assim, você vai me negar e eu não te quero mais? Não. Então veja que no exemplo de Pedro, ele nega 3 vezes, mas o que Jesus faz no capítulo 21? Jesus restaura 3 vezes o Pedro. Pedro, tu me ama? Sim, já. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Sim, Jesus. Apacenta minhas ovelhas. E na terceira, Pedro, tu me ama? Senhor, tu sabes. Apacenta minhas ovelhas. Ou seja, Jesus restaurando. Está entendendo isso? Olha o cuidado de Deus na vida e na fidelidade, no processo de santificação. Então veja, a fidelidade de Deus, ela transforma o fracasso em ministério. Pedro fracassou, poderia dizer, nunca mais, estou com vergonha até de Jesus. Não atentei, não guardei a palavra, e quando chegou o primeiro momento que eu devia dizer, eu sou de Jesus. Não conheço, não, está me confundindo. Peraí, não toca nesse assunto, não. Aí, de repente, chorou amargamente, ficou triste, poderia falar, nunca mais. Mas de repente Jesus chama, ei Pedro, vem cá novamente. E aí ele vem ali meio sem jeito e daqui a pouco vai se restaurando. Isso é a fidelidade, a misericórdia. Então isso mostra que no processo de santificação, a fidelidade de Deus, ela trabalha. Ela vai transformar, ela vai tirar aquilo que é o fracasso, aquilo que é as nossas misérias e transforma em ministério para a glória dele. É muito importante. Quando eu entro dentro da fidelidade de Deus como modelo para a nossa vida diária, eu vou ler em 1 Coríntios 4:2 que diz assim, ó,
o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Olha só como é importante. A fidelidade de Deus é o modelo para a nossa vida diária. Isso eu estou falando de fidelidade de Deus, né? Para a nossa vida. Semana que vem nós vamos falar sobre a fidelidade no aspecto do ser humano. Então veja, a fidelidade de Deus como modelo para a nossa vida, em Coríntios 4:2, Paulo diz: o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, olha o contexto. Deus, ele é fiel. Logo, ele espera fidelidade de seus filhos. Certo? Deus é fiel. Então, o que é que Deus espera? Fidelidade. Por quê? Porque se eu estou sendo fiel com você, a resposta para isso, seja fiel comigo. Faça tudo em fidelidade para mim. No Novo Testamento, o que significava dispenseiro? Era a pessoa responsável para quê? Pela casa. Então ele tinha o processo de organização da casa, ele tinha a distribuição, né? Tudo o que era dos mantimentos, a distribuição, de repente, dos servos em certos trabalhos, era aquele que o mordomo, o dispenseiro fazia. E ele tinha também todo um cuidado com a questão da organização, aquilo que estava em suas mãos, né? E prestação de conta. Isso é fundamental. Então, o dispenseiro tem as funções de organizar, de distribuir, de cuidar e de prestar conta. Olha para José, quando está na casa de Potifar. O que ele diz quando a mulher de Potifar chama: ei, vem dormir comigo, eu estou assim, desejosa por você, você é um rapaz bonito, esforçado, rapaz do céu, tu é o homem que eu pedi a Deus. Aí eu falei: ei, peraí, o meu Senhor me colocou para fazer a dispensa da casa, para organizar, para cuidar de tudo, mas não disse para mim te tomar. Ou seja, você está fora desse cuidado. Eu tenho que honrar o meu Senhor. Então, irmão, isso é muito sério. É o papel do crente, né? Então, veja, quando nós olhamos para isso, a fidelidade do crente vai envolver o seguinte: consistência espiritual. O que é isso? É você se preocupar em manter a tua espiritualidade. Dentro de um processo de santificação, você aproxima-se com Deus. Então, para chegar na presença de Deus, você tem que ser santo. Para estar na presença de Deus, você tem que ser luz. Para estar na presença de Deus, você tem que ter a comunhão, ou seja, estreitar. E como é que nós fizemos isso? Tendo consistência espiritual. Vigiando, cuidando, orando, né? Se retendo, né, de problemas que podem contaminar essa relação com Deus. Então é importante. A fidelidade do crente também diz respeito ao seguinte: coerência ética. Tem que ter ética. Para que possa lidar na sociedade, no relacionamento, em todos os aspectos da sua trajetória, você tem que ser ético. Então, coerência ética vai falar de fidelidade do cristão para agradar a Deus. Compromisso contínuo, outra questão fundamental na nossa jornada. Tem que ser comprometido. Tem gente que não quer ser comprometido. Se eu ganhar um cargo bom na igreja, eu vou para o culto. Fala isso não. Isso não é compromisso. Você tem que ter compromisso com o Senhor, ser grato a Ele. Por quê? Porque Ele te salvou, te transformou, perdoou, escreveu o teu nome no livro da vida. Isso já é suficiente para você ter compromisso contínuo com Ele. Perseverança nas lutas. A qualquer vento eu vou abandonar. Não. Persevera. Seja fiel ao Senhor. Ele é o misericordioso e vai estar entrando com mão forte para te abençoar.
Veja que no comentário bíblico de Matthew Henry, ele diz o seguinte: a fidelidade é marca do servo, especialmente quando poucos permanecem firmes. Então, a fidelidade é marca do servo verdadeiro, mesmo quando poucos permanecem firmes. Então, é importante nós compreender isso. Veja, no exemplo de aplicação, isso é importante você refletir se isso está acontecendo com você. Fidelidade na vida familiar. Ser o mesmo crente em casa, o que é na igreja. É muito comum na igreja você ser o santo do santo, tá? O crentão super nota 10, mas em casa bate na mulher, xinga os filhos, maltrata, faz um absurdo. Mas na igreja não, na igreja eu sou mais santo. Não, não pode. Fidelidade na vida familiar. O que você é em casa tem que ser na igreja, o que é na igreja tem que ser em casa. O que é em casa, na igreja, no comércio, na sociedade, onde as pessoas possam ver verdadeiro exemplo de fidelidade a Deus, a sua palavra. Fidelidade financeira, integridade, mesmo quando ninguém vê. Irmãos, ninguém está vendo, olha para um lado, olha para o outro, os caras de olhar para cima. É brabo. Aí assim, não dá levar essa canetinha bonita que eu gostei, ou vou levar uma resma aqui, tá faltando lá na minha impressora. Aí, o patrão é rico, não precisa, eu vou levar um pouquinho dessas coisas aqui para cá. Não é teu, né? Eu comprei, mas assim, aquela loja é muito forte, né? O cara tá rico, eu não vou pagar não. Irmão, não é teu. Mas eu vou lá e não vou pagar. Já vai com intenção, já pecando. Então veja, a fidelidade financeira diz respeito realmente a ter integridade, mesmo quando ninguém vê. É igual a história do crente que não é dizimista, não é fiel. Pastor, para que vai dar dinheiro para o pastor? Não é para mim não, meu filho. Você está dando para a obra, isso é bíblico. Não, porque o YouTube e tal disse que não é para dar dinheiro, comprar cesta básica. Está errado. Dízimo é dízimo. A Bíblia é bem clara: trazei a casa do tesouro. Agora, se não fizer administração ou gestão, é problema, não é teu. Você está debaixo da bênção. Abraão deu dízimo, né? Quando ele encontrou naquela retorno, né, da batalha, e ele viu lá, né, o sumo sacerdote lá voltando, né, e ele não precisava, um cara desconhecido, que até hoje ninguém sabe a origem dele, sabe como se, mas ele foi lá e deu. Está aqui, vou te dar o dízimo. Ele não exigiu. Então veja, quando nós somos fiéis a Deus, aquilo que é bíblico, a gente traz e entrega. Se alguém fizer coisa errada, é problema dele com Deus. Deus cobrou do seu povo quando voltaram para a terra e falaram: eu vou fazer a minha casa, eu vou ver o meu lado, vou trabalhar, vou me enriquecer. Deixa o templo para lá, esquece. Ei, vocês estão desviando, estão roubando, vocês estão construindo algo num saco furado, de forma bem rasa, né? É isso que está acontecendo. Então veja, você não é dizimista. Pastor, mas a igreja está bem financeiramente. Poderia estar melhor. Não precisa, porque quando acabar, quando vir alguém que fique todo culto, ei, crente, vamos fazer uma campanha, explorando, que tem gente que extorque, aí você vai lembrar: que saudade. Seja fiel. Entendeu? Então, tem gente que tem esse problema. Não é íntegro nas finanças. Às vezes, né, explora, às vezes tira proveito, às vezes engana a pessoa para ganhar mais. Ou seja, uma série de coisas que pode surgir aqui. Fidelidade no ministério, servir com zelo, sem depender de aplausos. Isso é outra coisa. Eu só vou se eu, né, tiver um convite especial, todo mundo bater palma para mim. Irmão, a glória é para Deus.
Se Deus te usa para ser uma bênção na igreja, a glória é para Deus. Mas tem gente que, não, primeiro eu, depois, quem sabe, sobe alguns resquíciozinhos, né, de elogio, eu dou para Deus. Não, a glória é dele, é para ele. Então, fidelidade no ministério é servir com alegria, com zelo, com dedicação, né, sem depender de aplauso. Ou seja, se você está no anonimato, continua, Deus está vendo, Ele está te acompanhando. Ele está sabendo todas as coisas. Fidelidade no sofrimento. Permanecer fiel mesmo sem resposta rápida. Às vezes a gente está sofrendo ali, está passando, né, uma dificuldade de enfermidade. E aí, ai Deus, esqueceu de mim, me abandonou. Não, Ele está com você. Ele está te dando graça para suportar. Ele está conduzindo você. Ele, mesmo que a resposta seja tardia, mas Deus vai te ajudar. Paulo chegou e disse: Deus, eu não aguento mais esse espinho, eu não suporto mais isso. Ei, a minha graça te basta. Aí, Deus, de novo, a minha graça te basta. Acabou. Meu filho, eu já não te disse que a minha graça te basta? Para com isso, toca a vida. É assim. Tem momentos que você está com saúde, está bem, fazendo tudo que não presta. Faz de tudo por aí, anda para lá, anda para cá, na igreja não vem, não quer servir a Deus. Aí Deus bota lá no hospital, quase morrendo. Se Deus me curar, se fizer um milagre, eu vou dar testemunho. Ei, você tinha saúde, você estava bem e nunca deu testemunho. E agora fica lá implorando, né? Fazendo, Deus, vamos fazer um acordo aqui, barganhando. Se tu me tirar, eu vou testemunhar. Testemunha antes com saúde que Deus fez, a fidelidade dele, a misericórdia dele, a graça dele na tua vida. Testemunha. Quando passar pela crise, pelo vale da enfermidade, continue louvando, adorando, sendo fiel a Deus. Mas não, tem que ir lá para o hospital, tem que ficar na UTI. Aí depois vai pensar: Deus, eu preciso, né? É melhor, quando nós estamos com saúde, dizer que Deus é bom, que é maravilhoso, do que às vezes cair no leito do hospital, para ficar ali agora entendendo. Agora eu entendi que eu preciso adorar. E às vezes dali pede misericórdia e vai para o céu, né? Porque tinha tudo, não fazia, agora fica implorando, né? É igual aquela pessoa que junta dinheiro, fica milionário depois, gasta para ter saúde porque está doente. Então veja, entenda que dentro do processo de sofrimento que possamos enfrentar, seja fiel a Deus. Ele vai abençoar. Ele, né, como diz o texto, a fidelidade dele é grande, tá? E Daniel suportou tudo isso. A fidelidade de Daniel a Deus, 70 anos, passou por 4 reinos, nunca cedeu à idolatria, permaneceu fiel. Deus é Deus na minha vida. Mas o rei agora mudou a história. Não, Deus é Deus na minha vida. Vou continuar. Pode cair para a cova, pode ser maltratado, pode ser o que... Não importa. Deus é Deus. Então, ele confiava na fidelidade de Deus para com ele e ele era fiel. Então, finalizando toda essa questão que nós trabalhamos, é importante, meus irmãos, que você reveja a sua jornada de fé. Você está sendo fiel? Aonde você precisa realmente, quem sabe, mudar? Mas eu estou falhando nessa área. Então, comece a orar nisso. Deus, me dá graça, me dá estratégia, me dê força para me vencer nisso que eu estou falhando. A minha fidelidade nessa área contigo não está boa. Eu desejo melhorar. E comece a botar em prática. O que não é dizimista deve ser. Eu sempre falo assim: eu não consigo dar meu dízimo. Comece a dar um pouquinho. Comece a ver, né? Treinar esse hábito de ofertar. E daqui a pouco você vai ver que você está fazendo o que é bíblico,
trazendo para o Senhor, e você vai ver como Deus estende as mãos. Ah, pastor, se eu for dizimista, eu não vou ter problema. Faz. Ai, meu irmão, vai. Sabe por quê? Porque você não é fiel, mas você quer fazer um propósito de ser fiel. Aí você quer contribuir. O inimigo vai jogar de tudo para você dizer assim para você, ó, tá vendo? Tu tá dando dinheiro? Cadê a bênção de Deus? Cadê a promessa? Tá vendo? Nem falaram o teu nome lá, nem deram um elogio para você. É assim que ele trabalha, para te desestimular, desestruturar. Mas comece, exerça a fé e vá orando. Deus, me dá graça, me ajuda, me ensina, e eu quero ser fiel. Você vai ver a bênção de Deus na sua vida. Se o pneu furou, Deus vai abençoar, daqui a pouco você vai comprar um pneu novo. Se o carro bateu, Deus vai dar condição para você arrumar o carro. Por quê? Dizer isso. Porque, assim, tem gente que pensa, se eu sou dizimista, Deus vai me blindar de tudo. Não, vai ter problemas. Vai ter crise. A diferença é que Deus vai estar contigo, te ajudando, abençoando, abrindo porta, condições. A fidelidade dele é grande. Entende? Então é importante que você entenda, né, que mesmo Jerusalém destruída, Deus continuou fiel. Mesmo a tua vida atravessando, às vezes, embaraço, Deus ainda é fiel para te ajudar. Ele vai te dar condições. Então, grande é a tua fidelidade, Jeremias proclamou. Tá? Então, é importante que você compreenda isso. Eu quero orar por você, para você nessa noite, talvez estar passando por lutas, aflições, né? Momentos difíceis, e até mesmo pensou em desistir de tudo. Vai aos pés do Senhor. Deixa com o Senhor, né, a parte que Ele pode fazer. E você faça a parte que você pode fazer. Qual é a tua parte na hora difícil? Clamar, confiar, colocar diante de Deus e ser fiel a Ele. E Ele, na fidelidade dEle, Ele abre os caminhos. Da onde às vezes você não espera, Deus te concede a vitória. Então se coloque em pé nesse momento e nós vamos orar para que você venha a ser abençoado. Continue, né, aprendendo, continue se esforçando para Deus fazer grandes coisas na tua vida, porque a fidelidade dele é grande. Pai, em nome de Jesus, diante da tua palavra, Senhor, ministramos aos corações e cremos que o Espírito Santo, que conduz todas as coisas, pode, Senhor, começar a produzir frutos dignos, para que teus filhos venham, Senhor, vencer as suas fraquezas, as suas crises, os seus problemas e adversidades, e possam ser, ó Pai, fiel em todo o tempo, fiel na luta, fiel na alegria, fiel nos momentos de crise, fiéis, Senhor, também nos momentos de vitória, de bonança, de tribulações, mas que possam entender que Tu és Deus Todo-Poderoso. Tu és o mesmo ontem, Tu és o mesmo hoje, Tu continuarás sendo eternamente, e a Tua fidelidade é grande. Senhor, as muitas misericórdias do Senhor são as causas que não somos destruídos, consumidos, mas sim, elas se renovam a cada manhã, e que nesta noite a tua bênção repouse sobre a vida dos teus servos. Abre os seus entendimentos e dê discernimento. Dê a eles, Senhor, graça, condições e vitórias para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, pedimos sim para todos sempre. Amém.